querido irmão, a paz do Senhor. Sou o pastor Fábio e quero conversar com você sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tá bom? Hoje num assunto muito bom, um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a semelhança das 10 pragas do Egito com o ministério de Jesus. Então fique por aí e seja abençoado pela palavra de Deus. Aproveita esse minutinho para você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal para que outras pessoas também, para que você possa compartilhar também esse vídeo e outras pessoas também venham provar da bênção que é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então. A primeira praga foi quando Moisés tocou no Nilo, tocou nas águas, e as águas se tornaram em sangue. O fato das águas se tornarem em sangue é uma afronta ao deus Api, o Nilo, né? Porque o Nilo era considerado na religião egípcia como o deus da fertilidade. Portanto, o Senhor Jesus afrontou o deus da fertilidade, da religiosidade egípcia, mostrando para eles que ele era o Deus da provisão, que Jeová Jireh era o Deus da provisão. E você vê essa semelhança no ministério de Jesus, quando ele fez o seu primeiro milagre no seu ministério. O primeiro milagre de Jesus, Jesus transformou a água em vinho. Mas vamos lá então. Segundo foi a praga das rãs. Muitas rãs vieram sobre o Egito. As rãs é uma afronta a deusa Eget, deusa criadora da fertilidade, dos partos e da ressurreição. Quando veio a praga das rãs, Deus estava mostrando o seu poder. Deus estava afrontando a deusa Eget. E ele estava mostrando que ele era o Deus que abria a madre, que ele era o Deus que fazia da estéril mãe de filhos. Ele é que é o Deus da vida, né? A deusa Eget era conhecida como deusa que dava a ressurreição, né? Eles oravam quando alguém morria, eles oravam para ressuscitar e eles oravam religiosamente a deusa Eget, né? Mas você observa que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou no Novo Testamento que ele é o Deus da ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, ele fez isso ressuscitando a filha de Jairo e ressuscitando também a Lázaro, né? Quando, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Tá bom? Vamos então para o terceiro. O terceiro, os piolhos. Os piolhos afronta ao deus Tote, o deus, na religiosidade egípcia, o deus da sabedoria, da magia e do conhecimento. Deus está mostrando para a religiosidade egípcia e também afrontando a todos aqueles que criam em Tote, ao Deus da sabedoria, que o nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Ele é soberano, ele tem a presciência, ele é onisciente, conhece tudo, né? Antes mesmo que fosse feito, né? Então você vê, tem várias passagens na Bíblia, como Atos 2, 23, como 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, Isaías 43, 13, né? Salmo 139, que mostra a prognoses, a presciência de Deus, tá bom? Então você vai encontrar esta informação poderosa de que o nosso Deus afrontou o Deus Tote, mostrando que ele sim é o Deus da sabedoria, tá bom? Vamos então para a quarta praga, praga das moscas. A praga das moscas afronta ao Deus Pitá, o Deus dos artesãos e arquitetos. A religiosidade egípcia dizia que este Deus Pitá era o Deus dos artesãos e dos arquitetos. E Jesus mostrou o seu poder, né, para afrontar este Deus chamado Pitá, este Deus com D minúsculo, viu gente? Mostrando para ele, você lê lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz que todas as coisas foram criadas nele, e para ele são todas as coisas, e que todas as coisas subsistem nele, né? Portanto, o nosso Senhor Jesus é que é o poderoso arquiteto do universo, tá bom? E ele afrontou, então, ao Deus Pitá. 5, vamos lá, porque está esquentando. A morte dos rebanhos. A morte dos rebanhos é uma afronta ao touro Apis, e Deus mostrou que ele era o criador dos animais. O deus Apis
dizia que ele era o criador e o sustentador dos animais. Mas a Bíblia diz que o Senhor criou os animais lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus é o Deus dos animais. Jesus mostrou que ele tinha domínio sobre os animais quando ele conduziu os peixes para as redes dos apóstolos e também quando ele montou em um jumentinho que ainda não havia sido adestrado. Aí você fala, pastor, isso aí é nada, então faça um teste e tente montar num jumento sem adestrar e você vai ver que é necessário poder, né? Então vamos lá. Sexto, chaga das úlceras. A chaga das úlceras é uma afronta à deusa Ísis, a deusa a senhora da medicina. Então você observa que o Senhor Jesus afrontou a deusa da medicina na religiosidade egípcia, a deusa Ísis. E Jesus mostrou que ele é o Senhor Jeová Rafá, o médico dos médicos, curando os enfermos e leprosos no seu ministério. Mas a deusa Ísis nada pôde fazer quando o Senhor trouxe chagas e úlceras sobre os egípcios. Então ele fez essa afronta para mostrar que ele é o médico dos médicos, ele é aquele que cura todas as enfermidades. Vamos para o sétimo, granizo. Granizo caindo do céu foi uma afronta ao deus Respu. O deus Respu era aquele que, segundo a religiosidade egípcia, controlava a chuva, o vento e os trovões. Esse deus Respu, né, que controlava a chuva, o vento e os trovões, ele foi afrontado, né, pelo nosso Senhor, e Jesus mostrou que ele não controlava os céus. Jesus mostrou que ele é o controlador da atmosfera. Quando ele ordenou lá, né, no Evangelho, quando ele ordenou o vento e a tempestade para se acalmar, tá bom? O nosso Senhor Jesus, sim, é aquele que acalma o mar, é aquele que controla o vento, é aquele que faz a chuva parar e que faz a chuva cair, tá bom? Então vamos lá. Oitavo, gafanhotos é uma afronta ao deus Min, né? Esse Deus Min é o protetor das colheitas, né? Então, quando o Senhor mandou os gafanhotos, ele estava afrontando este Deus Min. E Jesus mostrou o seu poder, né? Afrontando este Deus, porque ele nada pôde fazer. Os egípcios oraram, buscaram de todas as formas em seus sacerdotes para que parasse a praga dos gafanhotos, mas enquanto Moisés não orou a Deus, a praga não cessou. E Jesus mostrou o seu poder. E em semelhança ao Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é o Senhor da colheita, né? Ele mesmo disse: os campos estão brancos, né, para a colheita. Ele mesmo disse: eu sou a videira verdadeira, né? Então você encontra aí o poder do nosso Deus afrontando o Deus Min. A nona praga, a praga das trevas, é uma das pragas mais terríveis, né, que caiu sobre o Egito. A praga das trevas afronta ao deus Ra, né, também chamado de Horus, né? Por isso, você vê que o nosso Senhor Jesus afrontou o deus Ra, afrontou a religiosidade do deus Ra e do deus Horus, mostrando para eles que ele sim, o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Então você encontra aí no ministério de Jesus, também aqui na nona praga, uma grande semelhança com as pragas do Egito. Décima praga, a morte dos primogênitos, uma afronta ao deus Amon-Ra, rei dos deuses, força criadora da vida, né? Ele dizia, a religiosidade egípcia dizia que Amon-Ra era o rei dos deuses, era a força criadora da vida. Mas nós sabemos que aquele que é o criador da vida é o nosso Senhor Jesus. Prepare-se para ouvir um texto na palavra de Deus que vai impactar o seu coração. Jesus mostrou o seu poder de dono da vida quando ele disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. Ele está dizendo: eu dou, eu sou sacerdote. Ele está dizendo: eu dou a minha vida, a vida.
eu sou o sacrifício, e ele está dizendo, eu volto a tomá-la. Está dizendo que, além de ser o sacerdote, além de ser a vida, ele é a ressurreição da vida. Amém? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Ninguém pode se comparar a este Deus a qual nós o servimos. Glória e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, tá bom? Dá um like no nosso vídeo e também compartilha para que outras pessoas também encontrem essas informações na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.